Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 23 de junho de 2020, é a nossa 8ª aula do 2º bimestre. Pegue aí o seu livro e o seu caderno. E no seu caderno faça o cabeçalho, tá? Com todas as informações da nossa aula de hoje. E aproveitando que você já está aí com o seu caderno em mãos, vamos fazer a correção dos exercícios da aula passada? Então vamos lá. Exercícios de fixação, tá? Do caderno, lembrando que você deverá responder no caderno. 1. Leia a tira a seguir. Pois eu acredito que Deus criou o mundo. Pois eu acho que Deus é fruto da imaginação humana. E você, Dinho? Eu respeito as crenças de vocês. Nós falamos muito da relação da arte com a fé. Da arte com fé, né, com a fé, e falamos muito também sobre o respeito, né, que nós temos que respeitar a crença de cada um. A fé é retratada por meio de diferentes linguagens artísticas. Escreva com atenção e coerência sobre a ligação entre arte e fé. A arte e fé sempre estão bem próximas, principalmente na Idade Média, no Renascimento e no Barroco, tá? E se pensarmos também no cristianismo. Então, essa relação da arte com a fé, nós podemos encontrar o quê? Em várias esculturas, na música, em apresentações de teatros e também esculturas e desenhos. Número 2. Entre as propostas estéticas do movimento tropicalista ou tropicália, pode-se destacar a. Uma forte rejeição à contracultura e ao uso de elementos do rock and roll. B. O uso de elementos exclusivos da cultura primitiva dos índios brasileiros. C. O uso da linguagem pop, que pode ser atestada, inclusive, na capa do álbum Tropicália. D. Ruptura total com a tradição da música brasileira, como o samba e a bossa nova. Então, qual dessas respostas é a correta? Letra C, isso aí. Tá? O uso da linguagem pop, que pode ser atestada, inclusive na capa do álbum Tropicália. Tá? Então, ela não tem uma forte rejeição à contracultura não, tá, gente? O elemento do rock também se fez presente, tá? Não teve essa ruptura total com a tradição da música, não. Então, eles pegaram elementos da música internacional e complementaram junto com a música nacional. Vamos agora... Número 3. Um dos grandes mestres do Barroco mineiro, que se destacou tanto na escultura quanto em seus projetos arquitetônicos, foi Antônio Francisco Lisboa, conhecido também como Aleijadinho. Esse artista recebeu tal apelido em decorrência a. Do fato de ter uma das pernas amputada, b. De ter nascido sem um dos braços, letra C. Das gangrenas que provocavam deformações em seu corpo, sobretudo nas mãos. D. De ser manco de uma das pernas. Qual a resposta correta? Isso aí, letra C. 4. Complete a frase. A. O é claramente associado à religião. Vamos para a resposta? O barroco brasileiro, ok? Não pode colocar só barroco não, gente, porque o barroco brasileiro tem características diferentes do movimento barroco em outros países, tá? Então, o barroco brasileiro é claramente associado à religião católica. Completa aí direitinho, confere aí, ok? Então agora vamos dar início aos conteúdos de hoje. Vamos fazer a revisão dos seguintes conteúdos. Bispo do Rosário
e vamos relembrar um pouquinho sobre o monólogo. Não esqueçam de anexar todas as informações que estão aqui no meu slide, né? No caderno, ok? Não esqueça de copiar lá direitinho, com bastante atenção, porque esses conteúdos serão cobrados na avaliação do segundo bimestre. E esses dois conteúdos você pode encontrar no livro, da página 45 até a página 48. Então vamos lá relembrar um pouquinho sobre o Bispo do Rosário. Arthur Bispo do Rosário, artista visual, destaca-se por ter desenvolvido com objetos cotidianos da instituição em que viveu internado uma produção em artes visuais, reconhecida nacional e internacionalmente. Então aqui, ó, o Bispo do Rosário, né? Então lá do tempo que ele ficou internado, ele criou diversas obras visuais, né? Obras artísticas. Vamos relembrar um pouquinho dos trabalhos do Bispo? Os trabalhos do Bispo variam entre justaposições de objetos e bordados. Nas obras do primeiro tipo, geralmente usa itens do seu cotidiano na colônia, como canecas de alumínio, botões, colheres, madeiras de caixas de frutas, garrafas de plástico, calçados e materiais comprados por ele ou pessoas amigas. Então vamos relembrar, tá? Esses materiais, os próprios funcionários daquela instituição que ele ficava, né, que ele morou lá mais de 50 anos, entre indas e vindas, né, porque às vezes ele recebia alta, aí tinha momentos que ele tinha que voltar, mas isso durou 50 anos. Então lá ele produziu com a ajuda dos funcionários, que acabavam fornecendo materiais do cotidiano, como canecas, que podemos observar aqui, garrafas e outros utensílios, né, outros objetos encontrados lá. E ele também utilizava tecido para criar os seus bordados, né? Então ele ia desfiando o tecido, os lençóis, né, que ele usava lá para criar os bordados. Então esses são algumas, né, das esculturas dos objetos que acabou se tornando conhecido não só no Brasil, mas também em outros países. Vamos observar aqui, ó. Mais um, então aqui você consegue ver que tem diferentes tipos de garrafa, né, de vinagre, garrafas de água, entre outros, e aqui com papelão também, tá, das caixas. Então ele utilizava diversos materiais, tanto sapato, vocês vão ver daqui a pouco, eu separei uma pequena entrevista que faz referência, né, uma das exposições do Bispo, e lá vocês vão conseguir observar um pouquinho melhor. Então aqui, ó, essa escultura toda feita com uma base de madeira e o que? Com papelão. E lembrando que aqui, ó, são fios que ele fazia, que ele retirava dos lençóis. Agora, vamos falar um pouquinho dos bordados, que é uma das características marcantes das suas obras. Para os bordados, usa tecidos disponíveis, como lençóis ou roupas, e obtém os fios ao desfiar o uniforme azul de interno. Prepara com seus trabalhos uma espécie de inventário do mundo para o dia do juízo final. Então ele tem muito essa relação da fé, né? Que ele fala que no dia do juízo final ele fez um manto que ele iria usar no dia, né, do juízo final. Então esse daqui é um dos bordados, tá? E ele aqui, ó, ele aplica, né, outros tecidos, objetos como moedas, né, e tantos outros, e também a presença dos bordados, ó. Aqui você consegue observar, aqui na gola, e sempre ele escrevendo também, utilizando palavras, colocando mensagens dentro das suas obras. Agora vamos relembrar um pouquinho, né, desse manto sagrado que ele assim, né, titulou. Neste dia, né, que seria do juízo final, ele se apresentaria a Deus com um manto especial, enquanto representante dos homens e das coisas
existentes. O manto bordado traz o nome das pessoas conhecidas, para não se esquecer de interceder junto a Deus por elas. Tá? Então ele fala que quando ele morrer, quando ele for ao encontro de Deus, ele colocou o nome das pessoas para que ele não esqueça. Ele colocou ali de diversos amigos que ele fez ao longo, né, da sua vida. Então aqui, ó, esse é o manto sagrado, uma das obras, né, que tem grande destaque de todo o acervo do Bispo do Rosário. Então essa é uma das principais obras dele. Também faz estandartes, fardões, faixas de mis, fichários, entre outros, nos quais borda desenhos, nome de pessoas e lugares, além de frases referentes a notícias de jornal ou episódios bíblicos, reunindo-as em uma espécie de cartografia. A criação das peças para ele é uma tarefa imposta por vozes que diz ouvir. Então ele fala que todas as obras dele foi direcionada por vozes que ele escutava, que ia ali, né, dizendo a ele como que ele deveria fazer, qual era a escultura, o que ele deveria escrever. Além de outras influências também, como nós vimos aqui, notícias, né, trechos da Bíblia e entre outros. Então esse daqui, ó, nós podemos ver essa grande escultura com muitos elementos do cotidiano, né? Você consegue até ver aqui, ó, identificar alguns bem rápidos, como aqui, ó, usado no espremedor, né? Você consegue ver aqui peças, garrafas, né? Pedaços de madeira, lápis, né? Então, muitos materiais que ele ia ganhando, que ele ia achando ali dentro da instituição. Agora eu separei um trecho, tá, de uma entrevista que fizeram, uma reportagem, na verdade, que fizeram de uma de suas exposições. Então vamos assistir junto, lembrando que esse daqui é um link, tá, da reportagem. Nós vamos assistir até a metade, porque o resto da reportagem faz referência a outro artista que não convém com a nossa matéria de hoje, tá? Vamos lá. De São Paulo. No último sábado foi aberta lá uma exposição de obras do Bispo do Rosário, obras que conversam muito com o próprio acervo do museu e com o espaço. A mostra se chama Bispo do Rosário, As Coisas do Mundo. Trabalhos que pendem entre a loucura e a genialidade. Arthur Bispo do Rosário foi diagnosticado com esquizofrenia e passou 50 anos da vida num manicômio no Rio de Janeiro. Lá, ele usava todo tipo de material do cotidiano para criar. A gente trata aqui na exposição um pouco como era a cela do bispo, né? Um lugar de acúmulo, né? Os trabalhos não tinham hierarquia. Eu até digo que a obra do bispo era feita de um trabalho só. E o bispo tinha uma resistência de ser chamado de artista, né? Para ele isso era como um chamado que ele tinha. A grande aflição do artista é que ele tem que pensar no que alguém vai gostar. Ele faz a arte dele já pensando também se alguém vai gostar, para poder ter o lado comercial, etc. Já no caso do bispo, ele fazia sem ter nenhum preconceito. Eu acho interessante dele, em especial, é que o inconsciente está presente de uma forma muito mais natural, não tão objetiva, né? Quando eu fiz a escolha dos trabalhos que viriam para cá, das peças ou trabalhos do bispo, né? Eu pensei muito na ideia da serialização, da industrialização. Então a gente tem uma vitrine de congas, né? Uma vitrine de havaianas, uma vitrine de canecas de alumínio, 3 vitrines de pentes. Esse manto o bispo construiu, né? Bordou, costurou, teceu, né? Durante praticamente a vida toda dele, porque era a veste que ele tinha feito para encontrar com Deus, né? No juízo final. Essa ocasião está mostrando, na verdade, artistas que têm realmente um diálogo muito próximo, como o Bispo, como a Nazaré, como a Louise Bourgeois, e que também contornam a questão da fábrica que nós estamos, que é uma fábrica de tecido, e que eu acho que liga tudo isso, a memória desse espaço.
Gente, só até aqui, tá? Porque agora o restante da reportagem vai falar de outro artista. Então deixa eu voltar aqui rapidinho pro nosso slide. Ok. Então, lembrando, né, que o Bispo do Rosário, ele fez história e lá dentro, né, daquele hospício, ele encontrou dentro da arte, né, forças para poder vencer, né, a batalha do dia a dia e também deixar o legado dele aí e transmitir para as pessoas um pouquinho de fé através das suas obras. Agora que nós já relembramos, né, o trabalho do bispo, vamos relembrar, vamos iniciar hoje, né, a revisão do teatro e vamos começar falando do monólogo, tá bom? Então, o monólogo é o nome dado para um discurso feito por apenas uma pessoa, tá? Não se esqueça, uma pessoa, sem interação com outros participantes e de modo ininterrupto. Então, vocês conseguem observar aqui, ó, tá o ator no palco, somente ele. E no monólogo, ele pode ter, sim, objetos, o cenário, igual aqui, ó, a sanfona que ele utiliza durante o espetáculo. Mas nenhum outro, tá, ator nem atriz interagindo com ele. Ele pode até interagir com a plateia, tá? Mas não com outro ator ou atriz no palco. O monólogo cômico é um outro exemplo onde o protagonista apresenta uma fala única, sem a participação de outras pessoas ao longo do seu discurso. Então, hoje em dia é muito comum, né, nós observarmos muitos, né, atores, atrizes fazendo monólogos cômicos, né, utilizando aí da comédia dentro dos seus espetáculos. Né? Então, essa daqui eu separei já uma atriz e ela utiliza aqui, olha, o cenário para complementar. E ela interage ali, vai falando o texto, né? Ela mesma pergunta, ela mesma responde para ela mesma. Então, essa é outra imagem. Então, bem facinho, né, a definição de monólogo. E agora, nós iremos fixar esses conteúdos de hoje, tá? Fazendo como? Respondendo os exercícios. Vamos lá, exercícios de fixação no caderno. Não se esqueça que vocês deverão responder no caderno. Número 1, complete a frase. Com uma vasta seleção de peças, Bispo representou o Brasil e obteve reconhecimento. Tá bom? Completa aí a frase com essas 3 palavrinhas corretas. Número 2. Leia a tira a seguir. Mau humor? Eu? Eu não tenho mau humor. Só tenho mau humor quando fico com sono. Sono eu tenho muito sim. Né? Então, se ele tem muito sono, ele tem muito mau humor. Teatro é uma forma de arte em que um ator ou conjunto de atores interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. Escreva com atenção e coerência sobre a expressão monólogo, tá bom? Se vocês quiserem colocar algum exemplo aí, pode colocar. Porque no nosso próximo encontro do Zoom, vocês podem fazer referência e falar um pouquinho sobre esse exemplo que você colocou. Número 3. Como foi nomeada a obra mais popular e mais reconhecida do bispo, né? Do Arthur Bispo, que é o nosso Bispo do Rosário, também conhecido. Fácil, né? Número 4. Arthur Bispo do Rosário, artista diagnosticado com esquizofrenia, construiu uma obra extensa, utilizando materiais dos mais prosaicos e variados, dentro da instituição psiquiátrica em que viveu por décadas. É correto afirmar que o trabalho desse artista, tá? Que é correto afirmar, vamos lá. A. Dificilmente pode ser considerado um artista. B. Utiliza elementos tradicionais em suas obras. C. Em seus trabalhos ele utiliza
justaposições de objetos? Ou letra D, sua obra se tornou uma referência no movimento renascentista? Apenas uma resposta é a correta, que faz referência ao trabalho desse artista. E, perdão, gente, por hoje é só, tá? Nos vemos semana que vem. Faça o exercício com bastante capricho, bastante atenção, tá? E não se esqueça de assistir o vídeo da nossa aula de hoje quantas vezes for necessário. Nos vemos semana que vem, uma terça-feira abençoada. Até semana que vem.